Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um programa BNews. Adrian Carvalho aqui, sócio da Ect. E eu, Antônio Fábio, e hoje a gente vai falar tudo que você precisa saber sobre renda e como não se apertar em 2021. Voltamos já. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre renda, né? Que foi o tema que foi voltado na enquete que nós fizemos, um tema que é do interesse de vocês. Sem dúvida, é um tema fundamental do planejamento financeiro. É necessário a gente entender a renda e as suas nuances para a gente poder, de fato, entender como isso é fundamental para a construção de patrimônio. Justamente, finanças pessoais é uma área muito importante da vida da pessoa, é um pilar, né, além de saúde e outras coisas. E saiu um dado do IBGE mostrando que 70% da renda do brasileiro está em gastos essenciais, que é basicamente transporte, habitação e alimentação. E isso a gente sabe que não é o ideal. O ideal é a gente tentar buscar o que falam no mercado, né, no mercado financeiro, os 50, 30, 20. No planejamento financeiro seu, tente buscar os 50 de gastos essenciais, os 30 para garantir seu conforto no futuro, ou seja, através de investimentos, e 20% para o lazer. E esses 20% é importante você usar também, certo? A gente não pode se restringir apenas. E a partir disso, Adrian, a gente vê que 84% do recurso que temos, que o brasileiro tem guardado, está na poupança. E, infelizmente, a poupança hoje está com uma rentabilidade real negativa. O que isso significa? Significa que você está investindo na poupança, mas seu poder de compra está diminuindo. No começo do ano, você conseguiria comprar alguma coisa e no final do ano, provavelmente não. Isso está em torno de mais ou menos 4%. E, por isso, a gente tem que prestar muita atenção nesses gastos e como fazer esse planejamento. Pois é. Isso é preocupante, né? Assim, quando a gente pensa que 70% da renda é comprometida com gastos essenciais, significa que dos 30 que seriam que sobra, a gente ainda tem que tirar o lazer, que evidentemente é uma coisa importante, e também tem que poupar, né? Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente gosta de comentar que existem 3 cenários, né? O cenário em que a pessoa gasta a maior parte da renda, que é o cenário que a gente comentou aqui, é um cenário que envolve estagnação. Ela tem o pico de renda quando recebe seu salário, mas vai consumindo ao longo do mês. É muito difícil essa pessoa construir patrimônio no longo prazo. Segundo cenário, uma pessoa que talvez poupe de forma insuficiente ou que não invista bem o seu recurso. O que significa? Ela vai conseguir poupar, vai conseguir formar certa reserva, mas no momento em que ela deixar de ser produtiva, a probabilidade que ela consuma, que ela use esse recurso que ela guardou e vá depredando esse recurso é grande. E o terceiro cenário é uma pessoa que poupa suficiente e que investe bem. A gente vê que essa pessoa ela consegue ao menos manter o patrimônio e fazer, de fato, saques mensais para compor sua renda, né? Que é a fase de aposentadoria. É um tema muito importante do planejamento financeiro e é um tema base, né? Exatamente, você falou tudo. No planejamento financeiro não basta apenas ganhar mais, também que tem que entender que tem as partes dos gastos. Então, e é uma parte muito mais fácil, né? Você tentar cortar os gastos que não são essenciais, aqueles gastos que estão sendo excessivos na sua vida e tentar buscar aí uma certa poupança. Também a renda é importante, a gente vai falar disso, mas Adrian, por favor, você poderia falar um pouco sobre os gastos, como a pessoa pode se organizar quanto a isso? Isso é muito importante e realmente a gente percebe que são detalhes, né? Primeiro ponto, é importante a gente entender que do que nós geramos, uma parte, evidentemente, são gastos essenciais, ou seja, são coisas que estão no nosso orçamento, que envolvem habitação, alimentação, transporte, enfim. Mas é necessário que a gente coloque isso numa planilha, ou coloque num caderno, ou que olhe de alguma forma, porque talvez a gente se surpreenda e perceba que nem todos os gastos que a gente imaginava ser, enfim, que não poderiam tirar de maneira nenhuma, a gente perceba que tem uma certa parcela ali que são coisas que talvez não sejam tão necessárias, enfim, e a gente vai conseguir ajustar isso. A gente não consegue melhorar do que a gente não pode medir, né? Justamente. Então, a gente tem que entender para onde o nosso dinheiro está indo e nós temos que entender se existe algum espaço de eu enxugar os meus gastos. É muito importante também, quando a gente está falando no processo de acumulação, a gente entender que não podemos deixar que o nosso custo acompanhe nossa renda, né, de forma linear. Ou seja, a ideia é que a nossa renda aumente e que os nossos custos, claro, provavelmente eles vão aumentar, mas que eles não acompanhem, eles não aumentem ali da mesma forma, porque a ideia é que a gente tenha cada vez mais um saldo positivo para se investir, para pensar em construção de patrimônio. E fazendo isso, a gente vai conseguir se enquadrar naquele terceiro cenário, que é uma pessoa que consegue poupar o suficiente e investir bem. E essa dica de planilhar eu acho muito bacana, porque realmente ajuda muito. A gente às vezes nem vê o quanto tem ali de coisas que a gente nem acha importante e a gente está
preferindo adquirir isso do que pensar no futuro. Depois de você sabe sua renda e você tem os seus gastos e você conseguiu controlar os seus gastos, que foi o que Adrian explicou agora, é muito importante essa poupança você deixar para uma reserva de emergência. A reserva de emergência basicamente é, como o nome já diz, para alguma emergência. Então, poxa, você precisou desse recurso de imediato, você pode usar sem precisar se comprometer com uma dívida, um empréstimo, por exemplo. Certeza. Tomar crédito em um banco, que a gente sabe que, infelizmente, os créditos é muito caro no mercado. Então, é muito importante você ter essa reserva de emergência. E depois disso, a gente vai pensar um pouco na renda. E aí, como a gente pode melhorar, né? Além do trabalho convencional que a gente sabe, a gente tem a internet a nosso favor que permite com que seja usada essa ferramenta para alavancar um pouco nossa renda também. Então, você pode tentar observar um pouco das suas habilidades e tentar usar isso a seu serviço. Perfeito. A ideia é que a gente tente gerar novas fontes de renda, né? Que a gente tente cada vez mais aumentar a nossa renda. Só sumarizando, então, o que a gente conversou. Primeiro, a gente falou um pouco de renda e custos, né? Ou seja, a gente entendeu que, estatisticamente, o brasileiro gasta muito em relação ao que ele ganha. E primeiro, a gente precisa ajustar isso. Uma vez ajustado isso, o nosso primeiro recurso tem que ser destinado para uma reserva de emergência, né? Justamente. Porque, basicamente, para impedir que nós tenhamos que tomar um crédito caro se alguma coisa acontecer e para nos dar a tranquilidade para tomar o risco necessário para investir na nossa carteira de investimentos. Sem dúvida, sem dúvida. Importante comentar, um parêntese técnico, que a reserva de emergência são ativos líquidos e com segurança. Com baixo risco. Que significa de fácil acesso, de rápido acesso e com baixo risco, para que realmente cumpra o seu objetivo. Vencida essa parte, todo aquele saldo que nós conseguimos poupar mensalmente, aí sim a gente começa a falar de investimentos, que é um outro mundo, né? Justamente, aí vai ter vários produtos que vão te ajudar com isso, com geração de renda futura, como você falou, numa possível aposentadoria. Perfeito. E conte conosco da Equity Investimentos, com a BNews, para interagir com a gente nas redes sociais, através do Instagram, YouTube e LinkedIn. Mande sugestões, perguntas, nós estamos lá para ajudá-los. E muito obrigado. Esse foi o Equity Investimentos com o BNews. Obrigado, pessoal. Nós sempre reforçamos, né, para seguir a Equity, principalmente no Instagram, @ACT Investimentos. E até o próximo programa BNews.